Olá, irmãos. Olá, irmãs. Esta é para falar como pensa os da ordem Man. Como falado em outro momento, a ordem Man é antagônica à ordem de Melquisedeque. De um lado, a ordem de Melquisedeque acredita que devemos focar em um único Deus, pedir a Ele, oferendar a Ele, a esse único Deus, criar atos mágicos, atos proféticos. A gente prefere chamar atos proféticos, que são atos mágicos, invocando os poderes dos céus, colocando no negócio, agradando ao único Deus. Agora, como age e pensa os da ordem Man? Os da ordem Man eles discordam dessa maneira de focar os seus agrados, os seus atos mágicos, suas oferendas ao único Deus. Dessa forma, eles acreditam em um panteão de deuses. Acha que o Deus é indiferente para com eles. São pessoas que de alguma forma desagradaram de Deus, acreditando que Deus não era com eles, assim como Caim e Lameque. Acharam que seria interessante para eles buscar outras opções que não o de Deus único, por acreditar, como dito, que Deus era indiferente no tratamento para com eles. Daí passaram a solicitar e agradar a outros deuses, não só a outros deuses, mas a outros espíritos, a outras entidades, e passaram a orar não só para Deus, mas também até para anjos, fazer acordos, alianças, não só com Deus, mas também com anjos, e anjos diversos, do reino celestial e infernal, criando uma infinidade de adorações, uma infinidade de adorações. Eles acreditam que possivelmente cada pessoa tenha um Deus individualmente, e que um Deus é mais forte do que outros.
que às vezes a pessoa está adorando um Deus errado, por isso que ele não é socorrido. Ou o Deus que ele adorava era um Deus mais fraco do que outros, mais fraco ou mais indiferente para com ele do que outros. Aí a partir daí os da ordem Man fica procurando outros deuses, para adorar, para agradar, para solicitar. E chegam a solicitar, agradar até anjos. Apesar de alguns homens ver virtude em se associar com anjos, agradar a anjos, fazer alianças com anjos celestiais, a ordem de Melquisedeque prefere focar em Deus, Deus único. Apesar de alguns membros achar que se aliar a anjos é um bom caminho. Por exemplo, se aliar a Melquisedeque, por exemplo. Então, que é visto às vezes como um anjo. Apesar de alguns achar que Melquisedeque não é um anjo qualquer, pode ter até sido na história o próprio Jesus Cristo vir na Terra. Há essa dúvida, né? Quem era Melquisedeque? Será que era Jesus Cristo em suas viagens vindas à Terra? Ou seria um anjo mesmo? E será que esses anjos não fizeram acordos, alianças com os homens? Então, os da ordem Man procuram de tudo, adoram a tudo, a outras entidades inclusive, buscando serem atendidos, porque acredita que o Deus ao qual eles seguiam era um Deus ou fraco ou indiferente para com eles. Ou que não era o Deus deles. Então, já que acreditam que cada pessoa tem o seu próprio Deus e que eles estariam adorando um Deus errado, por isso que esse Deus errado que eles adoravam, esse Deus maior que a doutrina judaica cristã aponta, não era exatamente o Deus dele. E por isso que ele recebia tanta diferença desse Deus. Então, assim pensa os da ordem Man, que a solução para os seus problemas é achar um Deus que lhe atenda. Por isso, eles se esbarram geralmente em um panteão grande de deuses, de espírito, quem eles procuram se socorrer. Já os da ordem de Melquisedeque procura focar em um único Deus e agradar e buscar agrados desse único Deus, que é Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e seu Filho Jesus Cristo. E desse único Deus busca o sacerdócio e ativação do sacerdócio.
Mas não pensa assim os da ordem Mã. E nesse caminho, alguns se esbarraram em vários espíritos a quem buscava, diversos, deuses diversos, entidades diversas. E entre tantas entidades, não há de se duvidar que estaria entre elas o próprio inimigo. Então essa seria uma das diferenças da ordem de Melquisedeque, que elegeram Jesus Cristo como seu Deus, elegeram Deus como seu Deus, Deus Pai, diferenciando da ordem Mã, que também, a ordem Mã também tem sacerdócio, assim como a ordem de Melquisedeque também tem sacerdócios. E a grande dúvida é se eles têm o sacerdócio de Melquisedeque. Inclusive, se o diabo, o sacerdócio do diabo é o sacerdócio de Melquisedeque também. Então os da ordem do Filho de Deus têm o sacerdócio de Melquisedeque. E pergunta-se que se os da ordem Mã também têm o sacerdócio ou não de Melquisedeque, o que aumenta a complexidade da questão. E se o sacerdócio do diabo é ou não o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio da ordem do Filho de Deus. Outra organização que causa curiosidades a qual eu não vou entrar muito no assunto, que é o bando de Gadianton e Kiskumin. No livro de Mormon fala dessa organização, uma organização que trabalhava por meio de planos e combinações secretas para obter conquistas. E a questão é se os da ordem Melquisedeque também não deveriam trabalhar por meio de combinações secretas para obter conquistas. O livro de Mormon desaconselha combinações secretas para obter conquista. Porém, parece ser um princípio eterno que pode ser também ser utilizado na ordem de Melquisedeque como um princípio a ser praticado. Mas a ordem, o bando de Gadianton e Kiskumin parece diferenciar-se da ordem Mã. A ordem Mã é uma ordem mais mística, uma ordem que busca conquistas por meio de invocação dos poderes dos céus, a ordem Mã, por princípios de invocação dos poderes dos céus. A ordem Melquisedeque também procura obter conquistas por meio de invocar os poderes dos céus. As duas ordens, só que uma é fundamentada como o seu mestre Jesus Cristo,
A ordem de Melquisedeque tem como mestres o Jesus Cristo. A ordem irmã já tem como mestre outras entidades diversas, entre elas o próprio inimigo, o diabo. A ordem irmã. Já o bando de Gadianton é uma ordem que busca a conquista não por meios mágicos, não só por meio, não por meio mágicos, mas por meios de planos e combinações. Também buscam conquistas também, mas de uma forma mais secular, por meio de sociedades, parcerias e combinações secretas, seculares, combinações com outros homens para obter conquistas, combinações, sociedade com outros homens, o bando de Gadianton. Por isso que a ordem de Melquisedeque a meu ver, também deve crescer por meio de sociedade, parcerias, por meio de combinações secretas ou não. Porque é um princípio eterno, onde a ordem de Melquisedeque também pode se utilizar de combinações secretas para vencer. E a ordem de Melquisedeque também deve se utilizar de poderes mágicos, que são poderes celestiais, que são princípios celestiais, que você pode chamar de ato mágico, atos proféticos, invocar os poderes dos céus. A ordem de Melquisedeque deve buscar poderes mais lógicos por meio de Deus e Jesus Cristo, solicitando a Deus e Jesus Cristo. Já a ordem irmã vê beleza, vê soluções, se afastar do modelo praticado na ordem Melquisedeque, que é a adoração a Deus Pai em nome de Jesus Cristo. A ordem irmã acha que há outros meios e que se sentem desprezados por Deus. Acham que Deus é indiferente para com eles e os seus. Acha que Deus é indiferente, que Deus os ignora. E por isso que se uniram à ordem irmã, por achar que Deus é indiferente para com eles. Nesse ato de revolta, uniram-se uma ordem irmã e seus panteão de deuses, virando a costa para a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que adora o Deus único, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, e adora também a Jesus Cristo, seu Filho. A ordem de Melquisedeque adora Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então é isso, a ordem irmã é uma ordem de revoltados, pessoas desgostosas com Deus Pai. Eles não são exatamente ateus, não são ateus, apenas pessoas desgostosas com o Deus judaico-cristão,
Mas em nossa terra, em nosso mundo, há muitas religiões que seguem os moldes da ordem Imã, que buscam agrados de espíritos, de anjos diversos, que não se sabe se são demônios ou não, se são anjos celestiais ou infernais. Então são pessoas que buscam agrado de outras entidades, de outros espíritos, de outros deuses, os da ordem Imã. Acredita em outras fontes de socorro e ajuda. Eu acho que eu fui claro, né, nessa distinção, né? Outros defendem que os da ordem Melquisedeque também podem fazer alianças e buscar agrados de anjos celestiais. Alguns defendem, alguns mesmos da ordem de Melquisedeque defendem que é possível fazer alianças, por exemplo, com Miguel, Rafael, anjos como Melquisedeque, seres como Melquisedeque, anjos, seres como Melquisedeque, né? Mas de linha celestial. Já os da ordem Imã indiferem. Eles acreditam não em um só Deus, em um só Elohim, mas em vários Elohims. Já o da ordem Imã acredita em um único Deus, um único Elohim. O da ordem Imã acredita em vários Elohims, em vários deuses, e buscam desses deuses agradar, procuram agradar, procuram presentear, ofertar a esses outros deuses. Já o da ordem Melquisedeque procura agradar a Deus único, ofertar a um Deus único, oferendar a um Deus único. E tanto a ordem Melquisedeque como a ordem Imã acredita em invocação dos poderes do céu por meio de magia. Os dois acreditam, tanto a ordem de Melquisedeque como a ordem Imã acredita em invocar os poderes dos céus por meio de magia. E magia é o poder de Deus, é o poder que tanto os dos céus, como os da terra, como os do inferno podem invocar. É os poderes dos céus. E tanto os do céu, como os da terra, do inferno, têm dons espirituais também. Independe de religião, os dons espirituais. E a invocação desses poderes para conquistar independe também de religião, porque é um princípio eterno. Todos podem invocar os poderes dos céus, invocar dons, vamos chamar esses poderes de magia, né? Mas na verdade são princípios celestiais, né? Que tanto os de Deus como os de outras religiões podem se utilizar desses princípios mágicos de invocação dos poderes do céu. E na história esses poderes foram chamados de vários nomes, como ato profético, ordenanças, encantamentos, magia, foram chamados de vários nomes. Essa invocação de poderes mágicos, né? Invocação dos poderes dos céus para conquistar, para se conquistar.
E que os da Ordem de Man é um bando de revoltados para com o Deus Criador, por achar que Deus Criador e Jesus Cristo é indiferente para com eles. Por outro lado, na história de Caim e Abel, Caim se aliou à Ordem de Man. Deus falou para Caim que as ofertas dele podiam ser aceitas. Podia vir ser aceita, mas que as ofertas de Abel foram mais aceitas do que as ofertas de Caim, quando ambos oferendavam ofertas a Deus. As ofertas de Abel foram mais aceitas do que as ofertas de Caim. Por isso Caim se revoltou, achando que poderia achar outros deuses que aceitassem as suas ofertas, já que o Deus Criador estava aceitando mais as ofertas de Abel. Aí Caim se revoltou, se associou ao mal, ao diabo, não é? E assim cresceu o poder das trevas na terra. Por outro lado, Adão e seus filhos ofertavam a Deus, solicitavam a Deus Pai e a seu Filho Jesus Cristo, e nele cria, depositava a sua confiança, sem se revoltar. Então é isso, as duas ordens: a ordem de Melquisedeque, que tem o sacerdócio, e a ordem de Man, que tem o sacerdócio, que não se sabe se é o sacerdócio também de Melquisedeque. Eu, por outro lado, acredito que onde há vida, há o sacerdócio de Melquisedeque, e onde há vida também há os dons, e que as pessoas podem receber mais de Deus, e que tem umas pessoas que têm mais de Deus do que outras. E os da ordem de Melquisedeque também acreditam que é possível conquistar, não só com poderes mágicos, mas também por meio de ações, por meio de estratégias, por meio de disputas. Acredita em princípios, acredita que o trabalho também são trabalho e ação e atitude, também são princípios celestiais a ser praticados para conquistar. Acredita que a disputa vem de Deus, que o homem pode conquistar muitas coisas por meio de disputa e por meio de sociedades e combinações. O homem, os da ordem Melquisedeque, acredita que o homem pode conquistar, sim, por meio de sociedades, por meio de parcerias e por meio de disputa. Então ele pode vir a conquistar,
e que os que vencem uma disputa têm mais virtudes divinas para vencer, portanto tem mais Deus do que o perdedor. Tem mais vontade para vencer do que o perdedor. Então tem mais vontade divina para vencer uma disputa. Então o vencedor acredita que tem mais Deus dentro de si. Assim pensa os da ordem de Melquisedeque, que o mais virtuoso vence a disputa, e quem tem mais virtude tem mais Deus dentro de si. E lógico que vence através de ação e atitude, por meio de combinações também, e acordos, parcerias, sociedades e combinações, secretas ou não, e por meio de estratégias, acreditando que a estratégia é um princípio celestial também, que através de estratégias, através de pequenos meios, pequenas ferramentas, grandes milagres acontecem. Então os da ordem de Melquisedeque não foca só em magia, mas acredita muito no trabalho para se conquistar. Acredita muito em disputar valentemente, disputar para conquistar. Acredita na lei da conquista, lei da conquista, e costuma colocar Deus, seu Filho Jesus Cristo, em suas conquistas, e não espíritos diversos ou deuses diversos, mas sim o Deus Criador, buscando agrado sempre do Deus Criador, e disputando sempre valentemente, acreditando a disputa, acreditando que disputa é uma boa aventurança, que tem o espírito de disputa e competição como uma pessoa, as virtudes de Deus. Embora a competição, disputa, aparentar não ser de Deus, mas na verdade numa disputa é mostrado quem tem mais Deus dentro de si. Aí vencer por mérito. Então os da ordem Melquisedeque acreditam muito em meritocracia. Lógico que uns vão falar que muitos conquistam que a conquista é injusta. Mas se nós formos investigar, vamos ver que o conquistador venceu a disputa, portanto o céu sempre vai aplaudir
o conquistador. Na Bíblia há várias histórias, na Bíblia e no livro de Mórmon, várias histórias de disputa. E o céu sempre vê com bons olhos o que venceu. Sempre vê com bons olhos. E geralmente o que vence, as escrituras falam que é porque tinha mais Deus. Naquele período mostrou-se mais um povo de Deus. Lógico que o povo de Deus segue alguns princípios, como o agir mais, ação e atitude, ou praticar mais estratégias, ou usar a sociedade para conquistar, parcerias e combinações para se conquistar. Mas não vá pensar também que outras ordens também não pratica esses princípios celestiais. Como, por exemplo, não vá pensar que a Ordem Mã e outros grupos, como o Bando de Gadianto e Keskume, também não se utiliza de ação e atitude para conquistar. Porque sabem também que é só trabalhar. É só trabalhar que se conquista. Sabem também, conhece a lei da sociedade e parcerias e participações para se conquistar. Conhece esse princípio. Conhece do princípio de estratégia. Conhece do princípio de escolher melhor. Não é só os da ordem de Melquisedeque que pratica o escolher melhor, mas a ordem Mã também pratica. Então, escolher melhor, os céus pratica, os da terra pratica, os do inferno pratica também o escolher melhor, a estratégia e o trabalhar para se conquistar. E uns para conquistar se utiliza até de práticas mágicas. Lembrando que os da Ordem Melquisedeque usem suas práticas mágicas a invocação de Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo, adorando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que os da Ordem Mã se distancia disso, procurando apoio e benefício junto a espíritos e outros deuses e outras entidades e assim por diante. E o bando de Gadianton e Keskume acredita mais em parcerias e combinações de sociedades secretas para obter-se conquistas. Então são grupos distintos, não é? Bando de Gadianton e Keskume busca coisas mais materiais. E buscam obter vantagens até por meios errados. O bando de Gadianton.
praticam o erro. O bando de Gadian, na história do livro de Mórmon, eles atuavam muito no governo, a fim de obter lucro através do governo.